Será que dá para aprender inglês em apenas 2 meses? Eu sou o Rubens, do portal Aprendendo Inglês, e hoje, para te responder essa pergunta, eu vou te contar um pouquinho da história de um explorador inglês muito famoso, que nasceu em 1821 e faleceu em 1890. O Sir Francis Richard Burton, ele dizia-se que ele conseguia falar fluentemente 20 idiomas. E se você levasse em consideração os dialetos da África, que foi o local que ele passou a maior parte da sua vida em suas explorações, você pode adicionar aí mais 40 dialetos. Enfim, é uma coisa assim absurdamente grande, né? Você juntar os dialetos com os idiomas que ele falava, você tem 60 idiomas. Mas será que o Sir Richard Burton era um extraterrestre, uma pessoa com uma capacidade fora do normal, uma inteligência privilegiadíssima? Pode ser que sim, pode ser que não. Extraterrestre certamente ele não era, tá? Mas qual que era a metodologia que o Sir Richard Burton empregava? Ele fazia assim: sempre que ele precisava aprender um novo idioma, ele pegava as 300 palavras mais comuns daquele idioma e ele memorizava essas 300 palavras. Isso é uma coisa que naquela época ainda não existiam pesquisas sobre o assunto, mas que de uma forma muito intuitiva, ele adotou uma estratégia realmente muito boa. Essas 300 palavras, elas podem representar alguma coisa por volta de 60% até 70% ou mais de qualquer conversa que você mantenha com outras pessoas ou até mesmo de textos escritos. Então, começar por aí, né, não é que propiciava a ele a capacidade de falar fluentemente aquele idioma, mas era o suficiente para que ele pudesse iniciar conversas, quer dizer, e se fazer entender e também entender alguma coisa. Aí tem uma coisa interessante também, como ele falava tantos idiomas, aí ele ativa um aspecto do nosso cérebro que é muito importante, que é o nosso cérebro, a informação que nós armazenamos no cérebro, ela é referencial, ou seja, quanto mais você sabe de determinado assunto, mais fácil fica você encaixar novos pedaços de informação. Então, o Sir Richard Burton falando 20 idiomas e 40 dialetos, é claro, ninguém pode negar que ele tinha um conhecimento enorme de línguas. Então, se você conhece uma língua, duas ou três, aprender a quarta fica muito mais fácil, porque você consegue identificar as diferenças entre um idioma e outro, e isso é muito mais intuitivo para você. Então, o primeiro idioma que você aprende, ele pode sim ter você pode ter alguma dificuldade para aprender, porque possivelmente a estrutura, dependendo do idioma que você for estudar, se você é brasileiro e vai estudar espanhol ou mesmo italiano, são idiomas que têm uma raiz comum, fica muito mais fácil você aprender. Agora, se você passar por uma língua que não seja não tem uma afinidade tão grande com o seu idioma nativo, como, por exemplo, o húngaro, o alemão, etc., a sua dificuldade vai ser um pouco maior. Mas uma vez que você aprenda vários idiomas, fica mais fácil você aprender um idioma novo. E essa é a razão pela qual, depois de um certo tempo, eu suponho que o Sir Richard Burton conseguia aprender idiomas com muito mais facilidade, o que não é o caso da maioria das pessoas, tá certo? Então, eu só quero destacar aqui, nesse ponto, a estratégia dele, que é inclusive a estratégia do meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, que eu escrevi lá no ano 2000 e alguma coisa. Por quê? Por que eu fui escrever esse livro? Porque eu via as pessoas que trabalhavam comigo na área de informática, num tempo em que praticamente toda a literatura consistia de textos em inglês, e era assim, era um sofrimento enorme que essas pessoas tinham para compreender os seus textos, a documentação técnica que eles precisavam para trabalhar. Aí eu comecei a pensar muito disso. Fui em São Paulo uma vez, achei um livro sobre leitura da língua inglesa, aí comecei a ler, aí eu falei, nossa, mas tem esse negócio das palavras mais comuns, isso aí vai ajudar bastante. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar, e isso foi nos anos 80, e finalmente, em 1990 e pouco, eu fiz um PDFzinho com as palavras mais comuns da língua inglesa, sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma frase. Então, essa é uma estratégia muito poderosa para você aprender inglês ou qualquer outro idioma. Quer dizer, eu não quero dizer ou transmitir a expectativa, que é real, para 99,99% das pessoas, que não dá para aprender um idioma estrangeiro em apenas 2 meses.
tá? Realmente seria uma enganação. E tem muita gente de curso de inglês online que fala que aprende inglês em 24 horas, aprende inglês em 6 meses. Não, nada disso. A expectativa mais realista é você levar entre 2 a 3 anos para aprender inglês, desde que você tenha constância, estude todos os dias, você entenda os obstáculos que você vai enfrentar, que você vai enfrentar alguns obstáculos que são naturais no processo de aprendizado. Você precisa entender quais são esses obstáculos, e eu falo disso em vários dos meus vídeos também, que você pode consultar a partir do meu canal. Outra coisa muito interessante da estratégia do Richard Burton é que ele sempre começava seus estudos a partir dos evangelhos. Por quê? Ele conhecia muito bem os evangelhos. Então, a partir do momento em que ele começava a estudar um outro idioma e ele usava os evangelhos como base da sua leitura, era muito mais fácil para ele inferir o significado das palavras desconhecidas, porque ele já conhecia o evangelho praticamente de cor. Então, quando você começa dessa forma, lendo um texto com o qual você já está familiarizado no seu idioma nativo, a coisa flui muito melhor. Vamos supor em português, vamos pegar o livro do Harry Potter, a tradução em português, você leu, você ama o personagem, né, os personagens, então na hora que você for ler o mesmo livro, Harry Potter, em inglês, a sua compreensão vai acelerar muito. Até eu queria contar aqui uma história, que eu dei um curso para quase 2.000 pessoas, eu e alguns professores, mas a metodologia era a minha metodologia, que eu conto para vocês. Uma vez eu peguei um texto sobre futebol, em inglês. Eu via que as pessoas ficavam super animadas, né? A compreensão era muito bacana e tal. Então, era um assunto que praticamente todo brasileiro gosta, futebol. Aí, numa outra aula, eu peguei um texto sobre uma coisa que eu gostava e eu achei que ia fazer maior sucesso, que era sobre tecnologia, informática e tal. Gente, dava uma tristeza ver a expressão das pessoas, porque embora o conteúdo, o vocabulário fosse mais ou menos aproximado, o assunto era desconhecido da maior parte das pessoas. Então, o problema não estava no idioma inglês em si, o problema estava justamente no assunto. Então, ao ler um texto com o qual você já está familiarizado em um outro idioma, ou um texto, ou um assunto que você já conheça, a sua compreensão vai ser muito maior. É claro que você ainda vai encontrar palavras que não conhece, isso é totalmente normal. Nós temos a expectativa, ao estudar um idioma estrangeiro, de que nós temos que entender tudo. Na verdade, isso não se aplica. Você não vai entender tudo. E mesmo em português, nós não conseguimos entender tudo, porém, como nós vivemos num país que fala português, nós estamos expostos ao idioma o dia inteiro, a gente acorda ouvindo português, a gente liga o celular, vai ficando ouvindo os podcasts, etc. Quer dizer, mesmo que você encontre uma palavra que você não conhece, como a sua familiaridade é muito grande, você vai inferir com um alto grau de precisão o que aquela palavra significa. Mas o que é a técnica do Richard Burton ao usar apenas 300 palavras? A língua inglesa, ninguém sabe exatamente quantas palavras a língua inglesa possui, mas alguns estimam que a língua inglesa tenha mais de 500.000 de palavras. Quer dizer, eu estou focando em 300 palavras apenas, e o restante, e o outro 500.000? Ele não é necessário. Aí, a técnica do Richard Burton tem muito a ver com o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Ele diz que 20% das causas representam 80% dos resultados. Na pesquisa que o Vilfredo Pareto fez, ele descobriu que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% das pessoas. 80% da renda de uma empresa vem de apenas 20% dos clientes. E é impressionante como a lei de Pareto se aplica a praticamente qualquer aspecto da vida humana. Até outra experiência do Vilfredo Pareto foi que ele descobriu que 80% dos grãos de ervilha no seu jardim vinham de apenas 20%, né, das vagens. Até uma amiga minha citou recentemente que ela era líder de uma equipe de vendas e, naturalmente, 80% das vendas vinham de apenas 20% da equipe. E não interessa, você pode mudar o que for, mas sempre essa lei vai ficar. É uma lei praticamente universal. E aqui eu recomendo que você assista ao vídeo The Zipf Mystery,
que é um vídeo que explica também essa dinâmica dos idiomas, tá? O link está aqui na descrição. Olha só que interessante. Ele vai mais longe ainda. Ele diz que em qualquer livro que você pegar, as 100 palavras mais comuns vão representar cerca de 50% do conteúdo daquele livro, tá certo? Então, nós estamos usando a nosso favor algumas leis da natureza, coisas que ocorrem naturalmente e que são verificáveis para ajudar. Então, essas 300 palavras, como eu já falei, elas não são o conjunto completo de tudo, porém, elas servem para te dar um impulso bastante grande. Se você quiser aprender um idioma estrangeiro, qualquer que seja ele, essa estratégia de começar com as 300 palavras mais comuns, e depois que você domina essas 300 palavras mais comuns, sempre em contexto, ou seja, dentro de frases, você pode passar para a leitura. E escolha para a sua leitura um texto que cubra um assunto com o qual você seja muito bem familiarizado, que você entenda muito, muito bem. Tá certo? Esse é uma receita muito interessante e que vai te ajudar bastante a dar largada, né, no seu aprendizado. Lembra da história do foguete? O foguete, se você olhar, praticamente são foguetes de 100 metros. Esses 100 metros são o quê? Combustível. E precisa de uma grande energia para sair, escapar da gravidade terrestre. E mais uma vez que você escapou da gravidade terrestre, né? Lembra das missões para a Lua? Só um pedacinho, uma cápsula que ia até a Lua e voltava. Mas para sair da Terra, ele tinha aquele impulso todo. E da mesma forma, aqui o início, se você adotar estratégias corretas, né, o começo do seu estudo vai se dar de uma forma muito mais tranquila, tá certo? E sempre lembrando, o processo de aprendizado de idiomas, ele é um pouquinho diferente. Você vai encontrar obstáculos, como o famoso platô, a pessoa estuda, 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 pensa que não está progredindo, aí desiste, enfim, tem vários obstáculos que eu abordo em outros vídeos aqui do meu canal e que podem te ajudar a vencer essa resistência, e você pode até mesmo aprender inglês sozinho, tá? É bem possível. O meu livro, originalmente, ele era um PDF que eu colocava na internet gratuitamente, e eu perdi a conta de quantas pessoas que baixaram meu PDF, depois me escreveram agradecendo, nossa, com o seu livro eu consegui dar uma arrancada no inglês, consegui aprender bastante coisa, etc. Né? E hoje eu consigo ler texto em inglês. Enfim, dá para você aprender bem, desde que você tenha a postura correta. Aí você montou, você tem a lista das palavras, e como é que você vai montar as frases? Tem um portal fantástico na internet chamado Sentence Dict, o link está aqui na descrição, em que você coloca uma palavra, ele vai te trazer diversos exemplos de frases que tem aquela palavra, tá certo? Então, sempre aprenda em contexto. Esse é um recurso muito legal. E usando o Anki, você pode também ativar o áudio, tá? Então, você tem a frase, você pode fazer com que o Anki, usando serviços gratuitos de conversão de texto em voz, chamados TTS, Text to Speech. Então, o seu aprendizado vai ficar ainda mais rápido e produtivo. O Richard Burton não tinha esses recursos na época, mas, porém, eu entendo que ele, né, ele interagia com as populações, então ele não precisava de ter a internet naquele tempo para entender o significado. Quer dizer, eu suponho que, sendo um explorador, ele sempre aprendia os idiomas em contato com as tribos, com as pessoas que falavam aquele idioma. E tem um outro fator muito importante para o aprendizado. O Sir Richard Burton, ele era um explorador. E sendo um explorador, primordialmente na África, ele entrava em contato com diversas, né, tribos que falavam idiomas diferentes, ou seja, ele tinha uma motivação muito forte para aprender o idioma. Porque, ao aprender o idioma, ele podia ser muito mais eficiente nas coisas que ele fazia. Para você ter uma ideia, o Richard Burton foi a primeira pessoa de que se sabe que foi autorizado a visitar a Pedra Negra Sagrada na cidade de Meca. Por que ele conseguiu? Porque ele falava árabe fluentemente. Então, existem diversos exemplos no mundo em que pessoas que conseguiam falar o idioma estrangeiro tinham acesso a vantagens que as outras pessoas não possuíam, certo? Então, é muito importante você ter essa cabeça. Só para recapitular tudo que eu falei, o Sir Richard Burton começava com 300 palavras. Após dominar essas 300 palavras, ele passava
a leitura de um texto que ele conhecia bem, que eram os evangelhos, e aí vem também um ponto fundamental, a motivação. Ele tinha uma motivação muito forte para aprender idiomas, que o seu trabalho seria muito melhor, teria uma qualidade muito maior se ele pudesse falar o idioma, né, das pessoas com as quais ele entrava em contato. E realmente, né, se você for estudar a vida dele, você vê que ele foi uma pessoa de muito sucesso nas suas explorações. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha aqui, se cadastrar no canal e também colocar um comentário, que o comentário me ajuda a entender se eu estou indo na direção certa, se o que eu estou falando tem valor para você e também para você me dar ideia de novos vídeos. É muito difícil para mim, eu tenho uma ideia de quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam ao aprender inglês, dos problemas que isso traz para a vida pessoal, para a vida profissional e tudo mais. E se você puder me dar a sua visão pessoal, o que te atrapalha no aprendizado inglês, isso vai me ajudar muito a criar novos vídeos e estabelecer uma comunicação melhor com você, tá bom? Então é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais.